Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com você hoje e por todos os dias da sua vida. E como é bom ter sempre a sua companhia aqui no programa A Voz da Profecia. Ou de repente tem alguém aí assistindo pela primeira vez a este programa, seja muito bem-vindo. Deus lhe abençoe. Aqui nós somos uma família que se encontra semanalmente para louvar a Deus, para estudar a sua palavra. E se é a primeira vez que você está vendo esse programa, como eu disse e repito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu espero que você tenha vindo para ficar. Fique com a gente, vamos fazer essa família crescer, vamos seguir adorando juntos ao nosso Deus. Porque Deus tem muito a nos ensinar, nos orientar e nos motivar. Afinal de contas, a luta da vida não é fácil, não é? São muitos problemas, muitas dificuldades, situações difíceis pelas quais a gente passa, mas importa avançar. E quando a gente avança com Deus, conhecendo, amando a Deus e seguindo na direção do Senhor, aí fica mais fácil. Nós continuamos tendo aflições nesse mundo, como disse Cristo, mas a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e nos dá forças para prosseguir. Bênçãos de Deus sobre vocês, sobre a sua querida família. E um detalhe importante, como vai aí a sua saúde? Tá tudo certinho? Você tá numa boa, sim, por sinal, cuidando da sua saúde, fazendo exercício físico, alimentando-se de forma saudável, dormindo o suficiente, tá assim? Usando bastante água, né? Procurando respirar um ar puro na medida do possível, luz solar e, acima de tudo, confiança em Deus. Eu mencionei aqui o que nós chamamos de 8 remédios da natureza, que, por sinal, são apresentados aqui nessa bela revista, essa nova edição da revista Esperança, A Máquina Humana. Esse mês, a Novo Tempo está lançando essa revista. Descubra o segredo para uma vida saudável com a revista Esperança, A Máquina Humana. Você sabia que cuidar da saúde vai além de visitas ao médico e dietas rigorosas? Nessa linda revista você encontrará uma abordagem completa, baseada em princípios bíblicos para promover a saúde física, mental e espiritual. São lições práticas de como prevenir doenças silenciosas como diabetes, obesidade, dicas essenciais para você aprender também os 8 remédios da natureza, que eu mencionei aqui rapidamente, né? Remédios que Deus deu para uma vida plena, para uma vida saudável. Se você deseja essa revista, é só solicitar que a gente lhe manda, tá bem? O telefone você vê aí na tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga pra gente, fala com os nossos atendentes. A outra opção é você pedir a revista pelo WhatsApp, número 98244 4449. Você manda a mensagem dizendo que você quer a revista A Máquina Humana
e nós vamos enviá-la gratuitamente para você, para ser bênção na sua vida, para que além da saúde espiritual, você também tenha saúde física, saúde mental, para poder desfrutar, sim, uma vida plena. Isso é o que a gente mais quer, não é mesmo? Deus abençoe você e abençoe a sua querida família. E vamos para frente, confiantes que a bênção de Deus está sobre nós quando nós temos um coração sensível à voz do Senhor. E o Quarteto Arautos do Rei quer cantar, quer glorificar a Deus. Essa é uma canção suave, bem agradável, bem gostosa. Assim o Senhor fala com carinho ao seu coração. Ouça agora, Arautos do Rei, Jesus em nós. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós.
possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Que privilégio é saber que as pessoas podem ver Jesus em nós. Sim, através das nossas palavras, da nossa maneira de viver, do nosso estilo de vida, pela forma como nós tratamos os nossos semelhantes, de maneira assim bondosa, respeitosa, gentil. As pessoas podem ver Jesus em nós. Deus age em nós e através de nós quando nos colocamos nas suas preciosas mãos. Através das nossas boas obras, disse Cristo, o nome do Pai é glorificado. Porque quando você está ligado a Cristo pela fé, a sua vida é transformada e as pessoas notam que essa transformação para melhor é fruto da presença de Cristo em você. Então, como diz Cristo, os homens veem nossas boas obras e glorificam nosso Pai que está nos céus. Deus use você para a glória dele. Que através de você pessoas possam ver Jesus e assim serem atraídas para o Senhor mediante o seu testemunho cristão. E você já pediu a revista, essa nova edição da revista Esperança, a Máquina Humana? Se não pediu ainda, aproveite o intervalo agora para solicitar, tá bem? O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou então você manda a mensagem através do WhatsApp, número 12 98244 4449. Vou agora para um rápido intervalo, mas eu já volto com essa mensagem que você vê aí na sua tela. Deus restaura os humildes e quebra os orgulhosos. E aí, você está pronto para ser restaurado ou vai ser quebrado? Misericórdia! Fica aí que eu já volto. São ricos para o mundo e aos seus próprios olhos, mas pobres aos olhos de Deus. Estes aqui são pobres no sentido espiritual, porque são arrogantes, são orgulhosos, autossuficientes. Dia após dia, eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Este é o seu programa A Voz da Profecia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança, e toda semana eu tenho esse privilégio, juntamente com o Quarteto Arautos do Rei, de estar aqui com você, louvando a Deus, ouvindo essas músicas deliciosas que o quarteto canta e também, é claro, abrindo a palavra do Senhor e refletindo na mensagem que Deus tem para nós. Hoje nós vamos ter como texto base algo apresentado pelo profeta Jeremias. Jeremias começou o seu ministério profético ainda jovem, ali entre 18 e 20 anos de idade, teve um longo ministério profético. Ele era um homem assim muito sensível, emotivo, diante da frieza do povo, da resistência do povo às mensagens de Deus. Muitas vezes o profeta se sentia assim emocionado, chorava. Por isso alguns chamam Jeremias de o profeta chorão. Mas ele também é um homem de uma mensagem muito forte, muito clara, muito direta. Alguns dizem que Jeremias é o pregador da religião sincera, verdadeira, porque o chamado de Jeremias é para que nós tenhamos assim um relacionamento verdadeiro e sincero com o nosso Deus. Mas antes de prosseguir com o texto, eu gostaria de orar com você. Vamos pensar em Deus juntos? Pai querido, nessa hora, por tua bondade, eu te suplico, Senhor, ajuda-nos para que compreendamos a mensagem que tens para nós nessa hora, Senhor. Tu sabes o quanto precisamos da tua palavra para iluminar os nossos caminhos e para nos fortalecer em nossa caminhada cristã. Por isso pedimos, fica conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Eu estou aqui buscando na minha Bíblia, profeta Jeremias, inicialmente capítulo 18. Nós vamos ver hoje textos no capítulo 18 e no capítulo 19. Você vai ver que o capítulo 18 trata principalmente dessa questão de que Deus ele pode dar uma nova chance ao pecador que se arrepende, confessa seu erro e procura uma nova vida. Por isso Deus restaura os que são humildes. Por outro lado, no capítulo 19, em especial, nós veremos que Deus quebra aqueles que são orgulhosos, aqueles que são resistentes. E o objetivo de Deus, é claro, é quebrar para restaurar. O objetivo de Deus é sempre salvar e não condenar, porque o nosso Deus tem prazer em perdoar e restaurar os pecadores. Ok, vamos aqui. Profeta Jeremias, capítulo 18. Vou ler inicialmente os versos 1 a 12, mas eu quero lendo e explicando. Começando no capítulo 18, verso 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Esta mensagem de Deus, Jeremias recebeu por volta do ano 605 a.C. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Veja, Deus está dando uma orientação ao profeta Jeremias, que ele se levantasse, fosse até a casa de um oleiro, né? E então Deus diz assim: lá você ouvirá as minhas palavras. E agora Jeremias vai e comenta: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veja, só para a gente entender direitinho, Deus dá uma orientação para que o profeta Jeremias vá até a casa de um oleiro, e ele vai, e ele diz que quando chegou lá, o oleiro estava trabalhando sobre a roda. E aí, como o vaso que o oleiro estava fazendo ali, ele se estragou, esse oleiro, ele remodelou o vaso. Ele fez um vaso novo, segundo bem lhe pareceu. E agora Deus fala com Jeremias, a partir do verso 5. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, e se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito da maldade que pensava fazer-lhe. Vamos entender direitinho. Deus, assim que o oleiro remodela o vaso que havia se estragado nas suas mãos, Deus fala essas palavras a Jeremias, naturalmente dizendo para que Jeremias se referisse ao povo de Israel, casa de Israel. Deus fala aqui a Israel como nação, e em termos do seu relacionamento de aliança com a nação de Israel. Porque Deus escolheu os israelitas, os descendentes de Abraão, no passado, para serem instrumentos divinos que deveriam abençoar a humanidade com o conhecimento da salvação. Os descendentes de Abraão seriam usados por Deus para que a humanidade pudesse conhecer o verdadeiro Deus e a salvação que vem do Senhor. Então Deus fala: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Ou seja, o vaso que se estragou nas mãos dele, o oleiro remodelou, fez um vaso novo. Deus está dizendo assim: ei, eu posso fazer com vocês, de vocês também, vasos novos. Eu posso remodelar, restaurar vocês. Deus desejava recuperar o vaso que se estragou, essa é a mensagem. E Deus diz: olha, no momento em que eu falar a respeito de uma nação e de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade, contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. É como se Deus estivesse dizendo assim: o destino de vocês pode ser alterado se vocês mudarem. Ainda havia tempo do povo se voltar a Deus.
ser perdoado e abençoado para vencer. Mas agora a partir do verso 9, e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Deus está dizendo assim, olha, se eu disser que virá o mal por conta dos seus erros, porém você se arrepender dos seus pecados e mudar de atitude, então em vez de maldição você receberá bênção. Por outro lado, agora Deus diz assim, se eu prometer bênçãos, porém vocês forem desobedientes, resistentes à minha palavra, se vocês não andarem com fidelidade, então em vez de bênção virá maldição. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês, por isso convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O Senhor estava disposto a dar aos seus filhos no passado uma nova oportunidade, uma nova chance, para que eles, a despeito de cometerem erros, serem perdoados, abençoados e restaurados. Deus diz, por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas é triste, não é? Quando diz assim, mas eles dizem, não, é inútil, porque nós seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. É como se eles dissessem assim, não adianta, nós amamos outros deuses e iremos atrás deles. É claro que as pessoas elas não diziam isso em palavras, mas no íntimo e nas ações era dessa maneira que elas se portavam. Então, como eu disse, aqui no capítulo 18 de Jeremias, o profeta vê um oleiro remodelando um vaso que se estragou nas suas mãos. E Deus disse, eu posso fazer o mesmo com vocês. Se vocês forem humildes, eu posso restaurar vocês. Essa é a mensagem principal do capítulo 18. Agora vamos ao capítulo 19. Se no 18 um vaso que está sendo formado se desfaz e é refeito, no capítulo 19 você vai ver que um vaso que estava aparentemente perfeito é quebrado por ordem divina. Profeta Jeremias, capítulo 19. Vou ler inicialmente os versos 1 a 6. Assim diz o Senhor, vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Então veja, Deus diz agora, num segundo momento ao profeta, vá e compre um vaso de oleiro. Um vaso que foi feito por um oleiro, um vaso que já está pronto. E aí, leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Ou seja, pessoas que eram representantes da nação, tanto líderes civis quanto líderes eclesiásticos religiosos. E a partir do verso 2, vá até o vale de Ben-Rinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte, escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, no verso 6, Deus diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Deus diz ao profeta Jeremias, você compre um pote de
de barro, né? Um vaso de barro de oleiro. Chame alguns dos líderes da nação para que estejam com você. Vá até a um determinado vale e, estando ali no vale, você diga essas palavras àqueles que estarão com você, os representantes da nação. Eu trarei, diz o Senhor, uma calamidade sobre este lugar, porque vocês me abandonaram, profanaram este lugar, queimando incenso a outros deuses. Imagine que absurdo, não é? Eles abandonaram a Deus e se voltaram para falsos deuses. E no verso 5 diz assim: encheram este lugar de sangue de inocentes, edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, um falso deus, um deus imaginário, deus pagão, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente. Deus nunca orientou e, na verdade, Deus proibiu o povo de Israel de fazer essas coisas, porém, eles estavam fazendo exatamente isso. E aí veja, verso 10, depois quebre o pote à vista dos homens que forem com você e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. O profeta devia, depois de dizer essas palavras do Senhor, quebrar diante das pessoas o vaso perfeito que ele havia comprado. Uma drástica ilustração para revelar a vinda do inimigo, os babilônios que viriam e tomariam o reino de Judá, o reino do sul, inclusive a capital, Jerusalém. E agora eu leio os versos 14 e 15. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar, pôs-se no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados vizinhos, todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Quais são as lições espirituais que nós podemos aprender com esses textos que nós lemos? Eu penso que são muitas. A revelação divina, a palavra de Deus, ela vem para restaurar os quebrados e quebrar os que se acham perfeitos, prontos. Você compreende? Vou repetir. O que a gente aprende aqui, primeiramente, é que a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ela vem para restaurar os quebrados e quebrar os que se acham perfeitos. A palavra de Deus consola os incomodados e incomoda os conformados. A mensagem de Deus ergue os caídos e derruba os que estão em pé, engrandece os pequenos e diminui os grandes. A palavra de Deus é poderosa e é capaz de exaltar os humilhados e humilhar os exaltados. Enriquece os pobres e empobrece os ricos. Nós observamos aqui nesses textos lidos, dos capítulos 18 e 19, que o oleiro, ele restaurou, ele remodelou o vaso de barro que se estragou. E Deus disse que ele pode fazer o mesmo conosco. O vaso estragado pode representar um coração quebrantado, de alguém que reconhece sua necessidade de Deus, que admite sua fraqueza e sua pobreza espiritual, alguém que se arrepende, que confessa seus pecados, que se converte, alguém que muda de direção e de atitude. Então, essa é a primeira mensagem. Deus é capaz de restaurar os humildes, de remodelar o vaso que se estragou nas suas mãos, porém permanece nas mãos dele e procura ser humilde. Por outro lado, Deus mandou o profeta quebrar um vaso perfeito, um vaso que já estava pronto. Eu posso dizer que esse vaso representa aqueles que se julgam suficientes. Eles vivem cheios de si, são pessoas orgulhosas e arrogantes, imaginam que não precisam de nada, nada mais. Eles ignoram as advertências do Senhor, são resistentes, teimosos,
mantendo-se com um coração duro e maligno. Isso me faz lembrar um conselho do apóstolo Pedro, que ele dirige especialmente aos jovens. Eu quero ler esse conselho que está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Está aqui já mais para o final do Novo Testamento. Como eu disse, esse conselho ele é significativo para a Igreja de Deus em todos os tempos e independentemente da sua faixa etária, mas a princípio é dirigido especialmente para os jovens. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu leio os versos 5 e 6. Está escrito assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Pedro está dizendo assim aos jovens: sejam humildes, deixem a soberba, o orgulho, aceitem a graça de Deus, o perdão divino. Não despreze o que lhe é oferecido para o seu bem, para a sua salvação. Seja humilde e você será exaltado. Quer ver outra lição que eu vejo no texto de Jeremias, capítulos 18 e 19? Deus não vê como nós vemos. Deus vê além. Deus conhece e sabe de tudo. Deus conhece o coração humano. Deus vê além das aparências. Por isso, seus pensamentos e conclusões muitas vezes são diferentes dos nossos. Assim como o Senhor conhecia bem o seu povo no passado, referindo aí ao antigo Israel, Deus também conhece a sua igreja hoje. Deus conhece o seu povo no presente. Eu posso mostrar para você aqui um outro contraste. Agora no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Veja, nesses 2 capítulos do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós temos 7 cartas que são dirigidas a 7 igrejas. Eram, assim, igrejas cristãs em 7 diferentes cidades da região da chamada Ásia Menor, hoje onde se situa a Turquia. Deus envia, através de João, o discípulo amado, 7 cartas a estas 7 igrejas de 7 diferentes cidades. Essas cartas fazem referência às situações vividas pelos cristãos dessas cidades, dessas igrejas. Mas essas cartas também, elas têm uma aplicação profética, referindo-se a 7 períodos vividos durante a era cristã, desde o tempo dos apóstolos até a última igreja, o último período do povo de Deus na terra, na iminência da segunda vinda de Cristo. E nós cremos, inclusive, ser o período no qual nós estamos vivendo, que é o 7º período, que é o tempo do fim. Eu vou com você agora a Apocalipse capítulo 2 e quero ler o verso 9. Eu disse Apocalipse capítulo 2, no verso 9. Aqui a referência é a segunda igreja, que é a igreja cristã que havia na cidade de Esmirna. Deus diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Eu quero me prender a estas palavras quando Deus diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Olha que curioso, Deus diz que o pobre é rico, porque eles eram pobres aos olhos do mundo e aos seus próprios olhos. Eles eram
cristãos pobres no que diz respeito a recursos materiais, financeiramente falando, mas eles eram ricos aos olhos de Deus. Evidentemente que a referência é uma riqueza espiritual, não é? Compreende? A referência é uma riqueza espiritual, porque com humildade eles se submetiam à vontade de Deus, reconhecendo sua insuficiência e sua dependência dele. Agora vamos a Apocalipse capítulo 3, no verso 17. Aqui Deus está falando à sétima igreja, a sétima cidade, chamada de Laodiceia. E como eu disse, é uma referência ao tempo no qual nós vivemos. Deus diz assim, Apocalipse 3:17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Escrevendo à igreja de Esmirna, Deus diz, vocês são pobres, mas em realidade são ricos. Pobres no sentido material, ricos no sentido espiritual. Agora, escrevendo à igreja de Laodiceia, Deus diz assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus aqui está dizendo que o rico é pobre. São ricos para o mundo e aos seus próprios olhos, mas pobres aos olhos de Deus. Estes aqui são pobres no sentido espiritual, porque são arrogantes, são orgulhosos, autossuficientes. Você se lembra de uma parábola contada por Jesus em que o indivíduo se achava também assim, espiritualmente falando, muito rico, orgulhoso, autossuficiente, e desprezava inclusive o outro que ele considerava espiritualmente falando pobre? Eu estou me referindo à parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Essa é uma parábola curtinha e bem conhecida, a chamada parábola do fariseu e do publicano. Eu estou falando de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, a parábola do fariseu e do publicano. No verso 9 está escrito assim, Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Veja, pessoas que confiavam em si mesmas e elas se consideravam justas e desprezavam os outros. E aí Cristo diz, 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Os fariseus, eles se sentiam pessoas assim muito especiais, eles se julgavam pessoas de boas obras, obedientes às leis de Deus, seguiam todas as tradições dos judeus, e eles eram respeitados por muitos exatamente porque procuravam ter essa vida muito correta, porém eles eram tremendamente orgulhosos, autossuficientes, vaidosos. E os publicanos eram os cobradores de impostos, funcionários públicos que arrecadavam impostos para o Império Romano e normalmente eles eram detestados pelos judeus. Um fariseu e um publicano vão ao templo orar. E o fariseu, Jesus diz, orava de si para si mesmo, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens que são roubadores, injustos e adúlteros, e também não sou como este publicano, e aponta para o publicano que está ali em oração, e o fariseu diz assim, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O fariseu se achava rico aos olhos de Deus. Mas aí Jesus segue dizendo, o publicano estando em pé, nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, e ele batia no peito e dizia, ó Deus, tenha pena de mim, porque sou pecador. O publicano se achava um pecador, se sentia pobre aos olhos de Deus, reconhecia a sua condição de pobreza espiritual. E aí Jesus termina a parábola. Lição da história, verso 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele,
porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus conta a história do fariseu e do publicano, fariseu arrogante, orgulhoso, que se achava rico espiritualmente, cheio de méritos diante de Deus, e o publicano que reconhece sua indignidade, que clama pela misericórdia do Senhor. Jesus diz assim: pois eu lhes digo que este desceu justificado para sua casa, referindo-se ao publicano, que se humilhou, e não aquele, não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, e tudo o que se humilha será exaltado. Não se esqueça disso. Deus vê além, Deus sabe tudo, Deus conhece nosso íntimo, Deus conhece nosso coração. Você quer ver mais uma lição? Voltando a pensar no texto do profeta Jeremias, agora no capítulo 18, uma advertência. Eu vou voltar aqui a Jeremias. Como eu disse, capítulo 18, agora nos versos 11 e 12, que eu já havia lido e releio para você, está escrito assim, Jeremias 18, 11 e 12. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um do seu mau caminho, corrijam a sua conduta e as suas ações. Deus está chamando ao arrependimento, mas eles dizem, verso 12, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus diz: corrijam suas rotas, mudem a conduta de vocês e as suas ações, mas eles, lamentavelmente, permanecem onde estão e desprezam a orientação do Senhor. A pergunta é: por qual caminho você está seguindo? Por qual direção você está andando? Você está seguindo pelo caminho do Senhor? Ou você está vivendo segundo a orientação desse mundo perdido e atrapalhado? Vivendo dominado por um coração orgulhoso e perverso? E tem mais uma lição que eu penso que nós podemos aprender com a história do profeta Jeremias, com o texto de Jeremias. Tem mais algo mais que eu posso compartilhar com você antes de concluir. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele apresenta por meio do profeta que o amor divino é infinito, mas a sua graça não. Veja, chegará o dia quando a graça vai acabar. Assim como para os moradores de Judá e Jerusalém chegaram os juízos divinos, um dia toda a humanidade enfrentará a ira divina. Quando a graça terminar, quando no santuário celestial o Senhor Jesus Cristo disser: feito está, ou está feito, Apocalipse 16, verso 17. Portanto, nós não podemos ser teimosos, nós não podemos desprezar as oportunidades oferecidas pela graça de Deus. Há poucas semanas aqui no programa eu li o texto de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, quando Paulo diz assim: não recebam em vão a graça de Deus, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. A graça de Deus é recebida em vão quando nós sabemos que o Senhor está nos chamando para que reconheçamos nossos pecados, confessemos, a fim de que Ele possa nos remodelar, como o oleiro remodelou o vaso que se estragou nas suas mãos. Porém, nós somos resistentes à orientação do Senhor e nós nos mantemos em nossa arrogância, em nossa prepotência, nossa autossuficiência. Então a graça de Deus está sendo por nós recebida em vão. Por outro lado, quando você reconhece a sua necessidade de Deus, de conversão, quando você se sente necessitado da graça e do perdão de Deus, então há esperança para você, há esperança para mim. Deus não desiste enquanto você tem um coração sensível. Um outro texto conhecido, e esse é mais conhecido ainda, do profeta Jeremias, está no capítulo 29, versos 11 a 13, onde Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim
que você deseja, ou para dar a você um futuro e uma esperança. E Deus diz assim: então você me invocará, me buscará e eu lhe responderei. Você me buscará e me achará, quando me buscar de todo o seu coração. Oh, sim, Deus está pronto a ouvir o clamor daqueles que são humildes, porque lembre-se disso, Deus restaura os humildes. Porém, aqueles que se mantêm orgulhosos, de alguma maneira Deus procura alcançá-los, quebrá-los, para que eles sejam refeitos. Porém, quem permanecer no orgulho, na soberba, na autossuficiência, um dia será quebrado para sempre, um dia será aniquilado, porque não existe vida fora de Deus. A mensagem do profeta Jeremias é clara, é direta. A graça de Deus está estendida para aqueles que são humildes na sua presença. Por outro lado, os que se mantêm orgulhosos são quebrados por Deus e um dia serão destruídos por completo. Deus nos abençoe, que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos remodelar, nos restaurar, nos dar uma nova vida e que nós tenhamos o privilégio de Deus nos usar para a glória dEle. Ouça agora a música do Quarteto Arautos do Rei, Para Ser Usado. Dia após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por Ti, Senhor. Como Teu servo me reconheço em Tua palavra, me fortaleço para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia, eu sou Teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Estrada, vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por Ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, com a voz do Teu amor. Dia após dia, eu sou Teu servo em comunhão, eu me entrego para ser usado só por Ti, Senhor. Para ser usado de esperança, com a voz do Teu amor. Dia
dia após dia, eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado só por ti, Senhor. Tudo o que o Senhor precisa para agir em nosso benefício é exatamente isso, que nós nos rendamos, nos sujeitemos à sua vontade, que o pecador abra o seu coração com sinceridade e diga: Senhor, eu estou aqui, sei que sou indigno, sou fraco, preciso da tua bênção, da tua ajuda, eu preciso ser restaurado para ser usado por ti, para a tua glória. O coração de Deus está sempre aberto e pronto para atender uma oração assim, feita com sinceridade e com humildade. Eu quero, antes de orar, ler com você um verso apenas, agora do profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Olha que lindo, está escrito assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo. O profeta está dizendo assim: Deus é santo, Ele é alto, é sublime, Ele é grande, é imensurável, Ele é digno, Ele é perfeito. E Ele diz assim: eu habito sim no alto e santo lugar. Sim, é fato. Deus é grande, é imortal, é imutável. Ele é mais que tudo. Nós somos menos que nada. Porém, esse Deus que habita no alto e santo lugar, Ele segue dizendo: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vivificar quer dizer dar nova vida, dar vida nova, fazer viver de novo, novo ânimo, novo alento, uma nova esperança. Eu posso vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Estou falando agora para alguém que se sente abatido, talvez pelas lutas da vida, talvez pelos seus próprios erros. Você tem falhado, sabe que está em falta com Deus, talvez também em falta com seus semelhantes. E quem sabe você se sinta humilhado, envergonhado e triste. Deus está dizendo assim: eu habito no alto e santo lugar, mas eu posso habitar também no seu coração. Se o seu espírito está abatido e se o seu coração está contrito, se você é humilde, eu posso restaurar a sua vida, eu posso lhe vivificar, eu posso lhe dar uma nova vida, eu posso fazer você viver de novo com esperança e com vitória. Deus lhe abençoe. Tudo o que o Senhor precisa é um coração humilde para que Ele possa agir. Vamos orar? Senhor, estamos nas Tuas mãos. Tira de nós todo orgulho, toda soberba e prepotência, Senhor. E concede-nos um coração humilde que se rende, que se entrega, que confessa e busca perdão e poder para uma nova vida. Restaura-nos, Senhor, é a nossa prece. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que o Senhor abençoe você e abençoe a sua família. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. A gente se vê semana que vem. Tchau.